Olá, muito boa tarde. O Tambaú Notícias de hoje recebe o governador do estado, Ricardo Coutinho. Participam desta entrevista, naturalmente, o jornalista Josval Pereira, que está aqui ao meu lado, todos os dias aqui, e Cláudio Carvalho, voltando ao estúdio do Tambaú Notícias, sendo aqui muito bem recebido, evidentemente. Muito bem, nós estamos... Permito-me dizer que o programa Tambaú Debate da Nova Tambaú FM Rádio está retransmitindo nesse momento a entrevista também, a segunda parte da entrevista com o governador. Não é só o Tambaú Notícias da TV Tambaú, não. O Tambaú Debate da rádio também está retransmitindo a entrevista. Tá certo. E nós estamos, Josval, ao vivo aí para mais de 100 cidades paraibanas. E você está em casa, está nos assistindo, está aí aonde você estiver. Muito bem, você pode participar fazendo a sua pergunta através dos telefones 3015-3704, 3015-3706. Ou, se preferir, envie perguntas pelo Twitter, @TV Tambaú, ou para o e-mail tambaunoticias@tvtambaú. Muito bem, boa tarde, governador, um prazer enorme. Boa tarde, Aldo, prazer todo meu. Boa tarde, Josval, Cláudio. Governador, 6 meses de governo, muitas coisas negativas têm acontecido. São greves, são paralisações, são negociações que parece que são interrompidas, não chegam a um denominador comum, até morte, infelizmente, morte no hospital de trauma. E eu pergunto o seguinte, tem muita gente dizendo o seguinte, a maioria das pessoas envolvidas nesses processos de greve, de paralisações, diz o seguinte, o governo não tem diálogo. Inclusive a oposição também fala muito isso. Afinal de contas, por que não está havendo diálogo? Se estiver, por que essa impressão que está passando para a sociedade? Primeiro, Aldo, eu acho que é um jogo, até certo ponto, legítimo da política. A política, você parte do pressuposto de que se você não está com o governo, você tenta desgastar o governo. E para isso, às vezes, uma mentira repetida 1000 vezes acaba, teoricamente, se transformando em verdade. O governo tem dialogado e muito. Esse governo tem feito audiências com as mais diversas categorias e setores existentes na nossa sociedade, que com certeza em 5 meses nenhum outro fez. Na recente greve dos professores, por exemplo, que atingiu 16% apenas, mas que tinha um foco em João Pessoa, outro em Campina, é importante que a população saiba que nós fechamos 2 acordos que foram rompidos pelo comando. Não foi pelo governo, nós aceitamos. Você sabe de quem foi a proposta? Eu disse isso agora na rádio. De quem foi a proposta para a Bolsa de Desempenho de R$230? Foi do sindicato. Não foi do governo. Não foi do governo. Não. E o governo aceitou, eu aceitei. E quando vi, fomos surpreendidos por 2 vezes seguidas pela continuidade de um movimento no Estado que eu assumi, tinha 58% dos limites de pessoal sobre a receita corrente líquida, tinha uma situação financeira terrível e ainda é muito difícil, mas nós estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, e tem algo que é essencial na democracia, é que o direito da coletividade não pode ser ofuscado pelo direito de um único grupo. E busquei fazer, no caso da educação, em 5 meses, coloquei a educação que nunca tinha conseguido passar 1 centavo do piso nacional. A educação era o piso nacional. Agora a Paraíba tem o 5º maior piso do Brasil. Nós estamos 29,7% acima do piso nacional da educação. Ou seja, se nós atendemos, se nós fazemos acordos que foram rompidos, se a gente consegue dar uma melhoria significativa, não tem sentido eu deixar as pessoas, muitas delas apenas com uma alimentação, que é a merenda, né? Outras às vésperas de um vestibular, de um Enem, não tem sentido eu deixar as pessoas da mesma forma. E eu acho que isso é legítimo. O senhor justifica o corte de ponto dos professores nessa justificativa de que era preciso voltar às aulas. Eu era sindicalista, Josval, e eu lembro que, na época, Lula também não era ainda presidente, teve aqui em João Pessoa, e eu comentava sobre um corte de ponto que eu não, na época, eu não cobrei, porque eu acho que se você não trabalha, você... não tem como você cobrar. Às vezes até você recebe, como nós vamos, no momento que isso seja feito, nós estamos definindo o pagamento das horas das aulas a serem dadas. Mas aí Lula me disse, depois o presidente Lula disse, mas Ricardo, é assim mesmo.
Assim mesmo, e ele falando enquanto metalúrgico, se não vai lá e não produz, fica difícil você depois dizer, olha, não, mas eu quero dinheiro por algo que não produz. Agora, esses movimentos, governador, são os movimentos de servidores públicos, e a oposição pega essa história das greves nesse momento, para dizer que o senhor rasgou sua história, que o senhor era sindicalista, participou do movimento todo, sociais, enfim, e que fez política em cima desse movimento e acabou rasgando a sua história. Como é que o senhor responde essa? Também, Josival, inclusive, que a oposição tem feito, de que o governador, pessoalmente, não teria recebido as representações. Não, recebi. Eu só não posso receber quando se fecha uma emergência ou quando se rompe por 2 vezes um acordo feito. Se não é o governo que rompe, é o outro lado, se rompe, você não tem como, não tem condições para que isso ocorra. Segundo, Cláudio, é preciso compreender o seguinte, o Estado, ele está imobilizado. O Estado, eu peguei o Estado com 58%, eu já disse aqui, da sua receita, né, completamente tomada com a folha do pessoal. Isso é ruim para 3.600.000 pessoas que existem no Estado. É ruim para os próprios servidores públicos, que estavam, inclusive, numa condição bastante delicada, né, quase que perdendo o direito de receber salários, porque não tinha para onde tirar. Eu não posso tratar a máquina do Estado com a irresponsabilidade com que outros possam tratar, eu não. Então, o meu dever, mais do que qualquer dever, com uma pessoa específica ou com um grupo, é com a coletividade. E eu tenho certeza que qualquer pessoa de bom senso que esteja me vendo e ouvindo nesse momento, ela vai perceber que em 5 meses você tirar um piso, que para chegar ao piso tinha que se fazer greve, e colocar 30% acima do piso nacional, alguém pode dizer que isso é pouco? Isso é muito. Alguém pode dizer, por exemplo, que um governo que não se coloca numa posição de achar normal o fechamento de uma emergência, porque qualquer pessoa que está me vendo aqui nesse momento, seja ela rica, pobre, não interessa de onde venha, se ela tiver um politraumatismo, um acidente de carro, um tiro, uma facada, só tem o trauma. Então, eu posso admitir como autoridade desse Estado ou como cidadão, eu posso admitir que uma emergência seja fechada? Porque se a emergência você não tem agora, daqui a 20 minutos você pode não ter mais a vida. E é esse o diálogo. E eu disse isso aos representantes do Conselho Federal de Medicina e eles me deram razão. Eles foram taxativos, eles não concordam com isso. Porque não é possível. E, ao mesmo tempo, é fundamental que se compreenda que o Estado é maior do que qualquer grupo específico, a população. Porque se o sindicalismo é uma peça importantíssima na construção de um projeto de democracia, o corporativismo é a negação do sindicalismo, porque a visão precisa ser muito mais ampla. Eu fico muito à vontade, fiz 25 anos de movimento sindical na saúde, nunca propus o fechamento de uma emergência. O governador, nunca. Tem o senhor, durante a campanha eleitoral, fez uma promessa que seria baixar os índices de homicídios na Paraíba, a questão da segurança pública. O senhor disse que em 6 meses baixaria. Me parece que essa promessa de campanha não vai ser possível cumprir em 6 meses. Qual é o problema que o Estado enfrenta na questão da segurança, da violência? Enfrenta basicamente 2 ou 3 coisas que são essenciais. Primeiro, um colchão de conforto, que naturalmente existia. Se você pegar do ano 2000 até 2011, até 2010, você vai ver um crescimento meio que sustentável na área da criminalidade, na área dos indicadores de criminalidade. Segundo, no ano de 2009, 2010 e 2011, você teve um crescimento mais acentuado. Nós estamos com cerca de 24%. Tivemos 25% de 2008 para 2009, 23% de 2009 para 2010 e cerca de 22% continuando na região metropolitana de João Pessoa. Nas demais regiões do Estado, todas elas, nós tivemos um decréscimo, uma diminuição que ainda não é a ideal, está longe de ser a ideal. Nós estamos trabalhando para poder reduzir isso naturalmente, mas você já teve um decréscimo, particularmente nos homicídios. Os homicídios continuaram em alta na região metropolitana de João Pessoa. E essa é uma dificuldade muito grande. E por que isso ocorre? Primeiro, pelo crack. O crack tomou conta das relações... A droga, de um modo geral, tomou conta dela. A droga, do modo geral, mas o infelizmente, crack, parece que do jovem. Mais do jovem. Se você observar qual o perfil das pessoas que morrem, qual o perfil? Isso é importante. Qual o perfil? Jovem, ex-presidiário... Sim, é verdade, isso é verdade. Mas saiu um estudo essa semana, não sei se foi o IPE
foi o IPEC que divulgou, dizendo que apenas 24, 25% dos homicídios são decorrentes do tráfico. Né? Tem 18% que seria decorrente da pobreza, enfim, outros. Na verdade, Josival, eu não conheço esse estudo, mas eu posso dizer que João Pessoa não seria isso. Não, na Paraíba não seria isso. Agora, de jeito nenhum. 90% tem essa relação que eu estou dizendo. E olha que eu estou sendo até... E é concentrado, João Pessoa e Campina Grande. Não, Campina caiu. Caiu. João Pessoa, na verdade, a região metropolitana, ela continuou a ter o mesmo aumento do ano passado. Agora, em maio, o aumento foi bem menor, né? É bom que se diga, mas não dá para você celebrar na área de segurança algo de um mês para outro. Não é assim. Você precisa criar as condições. E quais são as condições? Primeira delas, nós temos as polícias mal equipadas. Mal equipadas. Então, eu estou atrás de fazer qualquer forma de dinheiro para poder criar uma nova central de polícia, instalar as gerências integradas de segurança pública em Polícia Militar e Polícia Civil. A primeira vai ser ali Manaíra, a segunda vai ser Mandacaru e a terceira Cristo e Rangel. Nós vamos juntar a Polícia Militar com a Polícia Civil. É algo que não dá para ser diferente. É preciso compreender que as duas se complementam. Você não pode ter atividade cada um para um lado e para outro, a inteligência de um trabalhando e a inteligência de outro trabalhando. Isso nunca deu certo e não vai dar certo. É claro que você tem toda uma cultura que precisa ser naturalmente modificada. Nós estamos trabalhando nessa perspectiva. E, ao mesmo tempo, territorializar o Estado. Ou seja, cada território vai ter um delegado e um comandante de batalhão responsável por aquela área, responsável pela diminuição dos índices e com metas a cumprir. Nós estamos preparando esse trabalho porque não é uma coisa fácil. A história da PEC 300 atrapalhou o seu programa na segurança pública? Atrapalhou, sim, porque desviou o foco, desviou o debate. Nenhum Estado brasileiro tem como dar 300% de reajuste. Para quando seria a implantação dessas mudanças na segurança pública? Não, elas estão em curso, né? Elas estão sendo feitas. A territorialização, essa primeira área, a área integrada de segurança pública em Manaíra, nas próximas semanas será instalada. A de Mandacaru, nós estamos cuidando de desapropriar um imóvel para poder também instalar, se bem que lá já se encontra permanentemente equipes, depois da operação que foi feita, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, e a do Cristo Rangel. Então, é importante perceber isso. Eu não tenho dúvida de que vai começar a ter um decréscimo. O problema é que os nossos índices da Paraíba, não é esse ano não, são muito altos. Nós estávamos com uma taxa de 40 homicídios por cada 100 mil pessoas. Isso é uma taxa altíssima. Isso é uma taxa, né? Para você ver, tem cidades aqui que estão com taxa de 90. Medellín, na Colômbia, na época áurea da Guerra do Tráfico, tinha uma taxa média de 75. E nós estamos com cidade aqui na Paraíba com 90, 98. E é preciso um trabalho, não apenas porque o crack não pode ser um trabalho só da polícia, muito pelo contrário, o usuário do crack, como o usuário de qualquer droga lícita ou ilícita, precisa de atenção, de cuidado, precisa de desintoxicação. Se não tiver isso, ele não vai ter capacidade de sair realmente desse